Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês, de volta, né, já, agora concluindo a nossa caminhada, não é não? Já há bastante tempo a gente veio junto, o pessoal começou agora, né, pegou na gravação, teve aquele que sofreu aqui dentro da sala de aula com a gente. Vamos dar uma passada rápida, fazendo uma revisão, abordando pontos importantes do edital nesse nosso primeiro momento. Aqueles pontos que a gente percebeu que teve bastante ênfase nas últimas provas, né? O nosso referencial são as últimas provas. Então, vamos dar uma olhadinha, olha só, aqui tá para vocês no Word, vocês têm o materialzinho na mão, tudo isso daí dá para ver bonitinho, né? Eu não vou ficar olhando para lá para ficar aparecendo a minha careca. Então, eu vou ler aqui com vocês para a gente poder fazer tudo isso, quer ver? Deixa eu pegar minha bicicleta aqui, porque senão o pessoal fala assim, nossa, olha, esqueci, não, tá aqui, né? Veio de shortinho, tava caminhando, é jovenzinho, é o cacete, falou assim, é velho, precisa de óculos, não enxerga nada. Vamos lá, olha só, vamos pegar a primeira questão. Eu estou seguindo alguns dos pontos mais importantes, o primeiro deles é de ortografia. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Polícia Federal, papiloscopista, vamos lembrar que essas últimas questões, elas são bastante próximas do edital de vocês. Tem ali uma semelhança muito grande e provavelmente não deve fugir muito daquilo que nós vimos nas provas de uma maneira geral. Sempre a gente aconselha você avaliar todas as provas da Polícia Federal ali para você ter uma noção. Então a primeira é de ortografia, ele diz o seguinte para a gente: a correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservados se o terceiro e o quarto parágrafos fossem fundidos em um único parágrafo mediante a introdução entre eles da conjunção contudo ou todavia, feitas as devidas alterações da pontuação e nas letras maiúsculas e minúsculas. Vamos lá, professor, mas o senhor não colocou o texto, a ideia não era ficar trabalhando isso, a ideia é fazer uma revisão. Então vejam só, o que ele propôs aqui para vocês? Nós tínhamos lá dentro da estrutura uma relação que se estabelecia de oposição entre as duas ideias. E o que ele propôs aqui? Ó? O contudo, todavia, tá? O que nós temos aqui? Conjunções adversativas. Então vamos entender qual é a dinâmica dessa questão em ortografia. O que ele propôs a você? Lógico, ele misturou um monte de coisas. Tá? Ele colocou aqui com você a relação sintática entre as orações, né? Ou seja, ele criou uma oração, duas orações coordenadas, tá? Só que elas eram assindéticas, elas não tinham conjunção. O que ele propôs foi fazer o quê? Na verdade eram duas orações separadas, ele propôs a união das duas orações, que eram de características de oposição, tá? E apresentou a você duas possibilidades de conjunções adversativas. Então, através da união delas, construiu-se então um período composto por coordenação. Ele coordenou as duas através da conjunção adversativa, que dá certinho, é bonitinho. Então, agora ele propôs qualquer uma das duas, ficaria certo. Então vejam como que ele trabalha a ortografia aqui. É você conhecer, nesse caso, que as duas conjunções são conjunções adversativas. Tá bom? Vamos lá. Questãozinha número 2 embaixo. Já foge um pouquinho, porque a gente tem que pegar todas as estruturas, né? E nem todos os itens caíram nas provas da Polícia Federal. Então a gente pega aqueles que caíram nas provas mais recentes, tá? Pelo menos aqueles que caíram. Então olha só nessa daqui, a gente tem assim, ó. Criada em 1983 pela doutora Zilda Arns, a Pastoral da Criança monitora atualmente cerca de 2 milhões de crianças de até 6 anos de idade. O que ele coloca aqui? Ó? Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Tá? Pessoal, não precisa nem falar, né? A gente sabe, quando eu digo cerca de, tá? Eu estou dizendo, cerca de 2 alunos faltaram. É aproximadamente. Quando eu digo acerca de, que o meu azinho fica no dado, é a respeito de. Vejam que essa é uma questão antiga.
Tá? Essa é uma questão antiga, é uma questão de ortografia, como muitas outras que podem cair. É lógico, você tem que ficar atento ao tipo de questão ortográfica que pode cair. Esse daqui é um dos casos. Você tanto pode ter o reconhecimento de elementos gramaticais, ou seja, escrever de maneira correta uma conjunção para que ela não caia de maneira não dê um sentido errado, quanto que um termo gramatical, tá bom? Então, tudo isso daí é interessante. Vamos para o próximo? Agora, domínio dos mecanismos de coesão. Pessoal, ortografia é o emprego correto dos termos. Agora, o que é o emprego dos mecanismos de coesão? Lembre-se, coesão é a relação íntima que um texto traz através das suas amarrações gramaticais, ou seja, da recuperação, do resgate de elementos, tá? Ou seja, elementos como catáfora e anáfora. Lembre-se disso, o CESP adora cobrar o que é anáfora, recuperação de uma ideia já apresentada. Catáfora, a apresentação de um novo termo. Geralmente, isso vem a catáfora, através do pronome demonstrativo isto, ou então de outras ideias que apresentem, tá? Os demais, pronome relativo, pronome demonstrativo, eles trabalham quase todos uma ideia de recuperação. Então veja o que ele coloca aqui pra gente, olha só, né? Ele diz o seguinte, vamos descer aqui um pouquinho para você poder ver, ó. Estamos agora na questão 3, tá bom? Aí, olha só, assim a gente consegue ver duas de uma vez. Nessa questãozinha número 3, nós temos o seguinte, ó. Na linha 39 neste, né, fala assim, ó, decorre a presença do vocábulo aqui, de modo que sua substituição por nesse resultaria em incorreção gramatical. Olha o que ele está dizendo, ó, aqui neste escritório. Ele está dizendo o seguinte, ó, que o nesse vem logo depois do aqui. Se eu substituísse o neste por nesse, resultaria em incorreção gramatical. Verdade absoluta. Lembre-se, quando eu falo do emprego dos pronomes demonstrativos na relação espacial, né, você tem que lembrar que este é sempre perto de quem fala. Esse, perto da pessoa com quem eu falo. E aquele, longe de nós. Tá? Então, este banco aqui, essa cadeira aí e aquela cadeira lá, longe de nós. Por isso que eu digo, é este aqui, esse aí e aquele lá. E ele fez a associação direta entre esses dois termos. Como ele disse que a substituição estaria errada e é fato, essa questão está correta. Tá? Realmente vai ocorrer um erro dentro dessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na questão número 4. Também mecanismos de coesão. Acho que eu nem vou precisar aqui usar a minha folhinha. Tá bom? Então olha só o que ele coloca pra gente aqui, ó. No período, talvez porque se recusasse, se descurasse a necessidade de criar dispositivos de autoformação cooperativa que rompessem com a cultura do isolamento e autossuficiência que ainda prevalecem nas nossas escolas. O que ele diz é o seguinte, ó, os pronomes que, em ambas as correspondências, retomam o mesmo referente. Então, o que eu tenho que fazer? A quem ele se refere? Então, olha só. No período, talvez, olha só, talvez porque se descurasse a necessidade de criar dispositivos de autoformação cooperativa que rompessem com a cultura. Quem que rompe? Tá? Dispositivos de autoformação. E aí ele diz, ó, com a cultura e autossuficiência que ainda prevalecem nas nossas escolas. Então, olha só, criar dispositivo de autoformação, tá? Que rompessem com a cultura que ainda prevalecem, ou seja, dispositivos que ainda prevalecem nas nossas escolas. Então o que ele fala? A necessidade de criar dispositivos de autoformação cooperativa. Esses que rompessem com a cultura de isolamento, tá? E essa cultura de isolamento que ainda prevalece nas nossas escolas. Ele está dizendo que o pronome que, em ambas as ocorrências, retoma o mesmo referente. Tá? Isso é verdade? Quando eu digo, ó, dispositivo de formação cooperativa que rompesse, então não seria
criar dispositivos que rompessem, esse que retoma dispositivos. Quando ele diz que rompessem com a cultura do isolamento e autossuficiência, que ainda prevalecem nas nossas escolas. Quem que prevalece? A cultura do isolamento, tá? E autossuficiência, principalmente o quê? Se ele coloca prevalecem, é o isolamento e a autossuficiência que ainda prevalecem. Então perceba que nós temos dois elementos diferentes. Eu tenho o meu quê recuperando dispositivos de autoformação cooperativa. E eu tenho o meu quê que recupera isolamento e autossuficiência. Então está errada essa construção. Tá? Quando ele diz assim, ó, em ambas as ocorrências retomam o mesmo referente, não é verdade não, eles retomam referentes diferentes. Tá bom? Vamos lá? Questão número 5 agora. Acompanha comigo. Vamos lá para cima, ver se a gente consegue colocar duas questões, tá? Então vamos lá, dá mais um piquezinho, olha lá, né? Ele coloca o seguinte: emprego dos elementos de referenciação, substituição, repetição de conectores de outros elementos de sequenciação textual. Ele continua com coesão, tá? Só que ele foi mais específico ao trabalhar alguns elementos. Então olha só o que ele faz. Ele diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha? Aqui, ó. Correção gramatical do texto seria preservada, tá? Caso o trecho, mesmo reconhecesse, fosse substituído por embora se reconhecesse. Tá? Mesmo reconhecendo-se, fosse substituído por embora se reconhecesse. Ele diz o seguinte, seria preservada, tá? A correção gramatical seria preservada. Então, olha só o que ele faz. Mesmo reconhecendo-se que, tá? Então, vamos entender primeiro que essa construção, ela já não é uma construção absolutamente correta, tá bom? Ela não é... O certo seria, mesmo se reconhecendo. Esse pronome deveria estar antecipado, tá bom? Deveria estar antecipado, que era para construir uma ideia de colocação pronominal apropriada. Por quê? Conjunções subordinativas atraem o pronome. O mesmo é uma conjunção subordinativa concessiva, assim como embora, que ele está propondo. Vejam o que ele fez. Ele trouxe para cá, mas ele diz a correção gramatical do texto seria preservada. Tá? Ele não falou se ela vai corrigir, está certo. Ele falou assim, ó, eu preservo a correção do texto fazendo isso. Então, meu texto fica correto se eu fizer isso? Vamos entender? Meu texto fica correto? Fica. Ele não questionou a estrutura que está aqui. Tá? Ele disse, se eu fizer isso daqui, eu deixo o texto correto? Eu preservo o texto? Verdade. Então está certo por quê? Veja, ele colocou a questão do tempo verbal, ó, mesmo reconhecendo-se que o objetivo, ó, embora se reconhecesse que o objetivo, quando eu fiz a mudança, ó, mesmo se reconhecendo, embora se reconhecesse, eu fiz a adaptação do contexto verbal de maneira correta. Substituí uma concessiva por outra e fiz a atratividade do pronome. Ele juntou uma série de elementos dentro de uma questão só que preservam a correção gramatical. Questão número 5, certo? Veja ele trabalhando uma mistura, veja, por isso que ele fala, aqui ó, emprego de elementos, substituição, repetição, ou seja, é um conjunto de informações que ele soma numa mesma questão. Bastante atenção para tudo isso, tá certo a questão? Depois, outra questãozinha que ele coloca o seguinte, ó, vamos ler o enunciado da questão primeiro, né? A substituição da expressão, e olha que eu moro bem no meio das montanhas, tá? Então ele diz o seguinte, a substituição disso por embora eu more entre montanhas, manteria a coerência do trecho no qual se insere, mas alteraria seu nível de formalidade. Então olha só que interessante essa questão. Ele diz assim, ó, a divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu moro bem no meio das montanhas, tá? E aí ele diz assim, ó, substituindo dessa maneira, a divisão celular não me deixa dormir, embora eu more entre montanhas. O que ele fez aqui? Ele manteve o mesmo sentido, só que ele deu uma elaboração mais formal à fala, já que aqui ele está dentro de uma linguagem mais expressiva e coloquial, enquanto aqui ele trouxe um nível de comunicação
com maior formalidade. Lembre-se que a linguagem informal ela é cobrada dentro das provas do CESP, até mesmo por causa de redação oficial. Tá bom? Então, é sempre ficar atento a esse tipo de construção, esse tipo de estrutura. Tá bom? Vamos lá. Próxima questãozinha. Nós temos aqui, então essa questão aqui está certa. Vamos para a nossa questão número 7. Tá? Agora a gente vem para outra folha. Aí. Vamos lá? Bacana. Olha aqui, ó. Emprego dos tempos e modos verbais. Isso daqui é um elemento não muito comum ter sido visto antes nas provas do CESP. Então, atenção, porque não há tanta recorrência desse tipo de questão recentemente. Essas aqui, ó, que nós vimos, pode ver, é uma de 2018 e a outra também. Foram as que foram identificadas, são as mais próximas. Fora isso daí, era muita distância até a gente encontrar esse tipo de questão na prova, sabe? Foram muitos anos sem esse tipo de cobrança. Então, olha só. O que ele coloca aqui pra gente? A substituição da forma verbal podemos por poderemos não prejudicaria a correção gramatical do texto, nem alteraria os sentidos originais. Então, vamos vendo? Ó, se a prepararmos apenas para detectar casos de não fraude, podemos aumentar os riscos. Ou então poderemos, ó, se a prepararmos para detectar casos de não fraude, podemos aumentar os riscos. Ou poderemos. As duas ideias trazem o conceito de hipótese até mesmo por causa do verbo poder. Então veja como ele associa a conjugação do verbo com o sentido. Isso daí permite que a substituição seja feita sem alterar a correção gramatical, né? Podemos, poderemos, tá? Mas como é podemos, vejam que ele já constrói a ideia de possibilidade. Então ele cria a ideia hipotética que o modo verbal, que ali no caso é o subjuntivo, vai trazer dentro dessa construção. Ou seja, a ideia hipotética. Tá bom? Então tá correta essa questão número 8. Essa daqui é interessante. Olha o que ele pede. A expressão dir-se-á poderia ser corretamente substituído por será dito. Então o que ele fez aqui, ó? Dir-se-á, ele utilizou o verbo no futuro, tá? O verbo no futuro, colocou o pronome no meio e fez a mesóclise. Dir-se-á no mesmo tempo que nenhum deles. O que ele fez aqui, ó? A expressão poderia ser corretamente substituída por será dito. Ó. Será dito que nenhum deles partilha realmente. Então, alguém dirá, algo será dito, dir-se-á. O que ele fez? Vejam que interessante. Aqui, ó, nós temos a voz, né? Um trabalho com as vozes verbais. Ele trabalhou aqui a voz passiva analítica, será dito, em substituição da forma da voz passiva sintética, tá? Que fica meio escondidinha aqui, porque o pronome apassivador está aqui no meio fazendo mesóclise. Mas, na verdade, essa questão guarda o que dentro desse contexto? Tá? A substituição verbal, e aqui no caso, nós estamos trabalhando o quê? Com tempo e modo verbal, né? Ele trabalhou principalmente aqui com as vozes verbais, tá? Partindo da voz passiva sintética, fazendo a substituição para a voz passiva analítica de maneira correta. Então tá certa a questão número 8. Vamos para frente? Vamos lá. Vamos vendo o que mais. Vamos para as questõezinhas 9 e 10, vamos ver se elas cabem. Cabem. Tá? Então, olha só o que nós temos aqui. Dentro dessa representação, então nós temos o seguinte. Olha só. CESP. Então, ele coloca para a gente o seguinte. Ó, em domínio da estrutura morfossintática do período. Então você percebe que agora ele está trabalhando no elemento sintático e morfológico, não tem a construção. Por isso que ele diz aqui, ó, em demandava-se e se vê impressionadas, a partícula C recebe classificações distintas. Ou seja, ele está dizendo que o C, na verdade, a morfossintaxe
da partícula C. Então o que nós temos aqui, ó? Quando ele diz isso, ó, se veem pressionadas, demandava-se. Então vejam, mesmo reconhecendo-se que o objetivo das organizações vinculadas ao Estado não deveria ser lucro, demandava-se maior eficiência. Então, maior eficiência era demandada. Tá bom? Então, o que nós temos aqui? Partícula passivadora. Depois, nesse sentido, as organizações públicas se veem pressionadas. Perceba que elas veem a si mesmas? Então, ele é um pronome reflexivo. Isso significa que realmente são distintas e diferentes as classificações desses dois pronomes. Um é partícula passivadora, o outro pronome reflexivo. Verdadeira essa questão. Então, atenção para esse tipo de cobrança. Outra questão, também ligada a essa estrutura, ele diz, ó, o vocábulo C recebe a mesma classificação em se julgam e se castigam. Então, vamos dar uma olhadinha, tá? Eles se julgam com o direito de impor, ou seja, eles julgam a si mesmos, tá? Pronome reflexivo, voz reflexiva. Aqui embaixo, então, que se castigam as moças, então que as moças são castigadas, tá? Então vejam só, se elas são castigadas, o que eu tenho aqui? Enquanto aqui é reflexiva, aqui ó, que se castigam as moças, que as moças são castigadas. Aqui eu tenho voz passiva, tá? Então, que são castigadas, voz passiva sintética. Então, dentro desse contexto, eu tenho pronome reflexivo e índice de determinação do sujeito, tá? Entendido? Que também, muitas vezes, traz apenas a ideia da impessoalidade. Então, é importante você perceber que as funções são diferentes. Com funções diferentes, a classificação também será diferente. Tá bom? Então tá errado quando ele diz que é a mesma classificação. Pelo sentido delas, a gente percebe que não é. Tá? Não tem o mesmo sentido, não tem a mesma classificação. Tá bom? Porque na hora, às vezes, você pode não lembrar qual é a classificação em si, né? E nem sempre isso é o mais importante. Vamos lá? Olha só. Concordância verbal e nominal. Você tem certeza que isso vai cair bastante, né? Então veja só. Ó, as duas da Polícia Federal. Vamos ver como que eles cobraram isso daqui. Então ele diz o seguinte, ó. Julgue quanto à correção gramatical e coerência. Então ele diz assim, ó. O item a seguir apresenta de forma consecutiva os períodos que compõem um parágrafo adaptado do texto X, tá? Como se identificasse as vítimas do desastre da mesa. Aí ele diz o seguinte, julgue quanto à correção gramatical e a coerência. Nos casos de cadáveres de vítimas carbonizadas, podem não mais haver impressões digitais. Pessoal, qual é a grande questão? Não se esqueça, né? Veja, toda vez que aparece o verbo haver, eu tenho de fazer a associação e lembrar que o verbo haver, toda vez que ele for sinônimo de ocorrer, acontecer, existir, ele é impessoal. Eu tenho uma oração sem sujeito, meu verbo fica na terceira pessoa do singular. Ah, mas aqui eu tenho dois verbos, não é ele. Vamos entender que quando o meu verbo, ó, pode haver, quando o meu verbo vem construído no tempo composto, o segundo verbo sempre fica na forma nominal, tá? Quem flexiona é o verbo auxiliar, tá bom? Porém, quando esse verbo principal é o verbo haver, ele, preservando a sua condição de verbo impessoal, ele transfere isso para a concordância do verbo auxiliar. Então, também deveria estar na terceira pessoa do singular. Então, certo seria, ó, pode não mais haver impressões digitais. Tá bom? Porque impressões digitais não é o sujeito do verbo pode haver, e sim o complemento, ou seja, o objeto direto, já que o verbo haver, ele é impessoal e transitivo direto. Então, impressões digitais, estar no plural não representa nada, porque não é sujeito e sim objeto direto do verbo. Então tá errado essa questão. Depois, olha só, seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural acreditam. Então, ó, a maioria dos laboratórios acredita. Ele fez uma concordância aqui
com a estrutura tanto do termo coletivo quanto do termo determinante. A maioria é coletivo, está no singular, então acredita. Dos laboratórios é o quê? O adjunto no plural, o determinante no plural. Quando o determinante está no plural, ele buscando aqui elementos partitivos, eu posso trabalhar com a concordância com ele. Então, tanto poderia dizer a maioria dos laboratórios acredita, ou a maioria dos laboratórios acreditam, tá? Porque a maioria acredita, os laboratórios acreditam, esse seria o sentido. Essa proposta está correta, eu posso fazer a substituição sem problema algum. Vamos para frente? Vamos lá. Concordância verbal e nominal. Vamos ver agora o que vem aqui, ó. Regência e crase, né? Então, lembrando que vale a pena a gente prestar bastante atenção nesse tipo de construção. Vamos ver o que ele faz aqui pra gente. Tá, ó. A supressão da preposição de, empregada logo após ferocidade, no trecho, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados. Quem quer ver alguém afastado, quer ver alguém afastado de alguma coisa, de que todos queriam vê-los afastados, tá? Então vejam só, acostumando os espectadores a uma feracidade de que todos queriam vê-los afastados. Todos queriam ver os espectadores afastados da ferocidade. Então, afastado de alguma coisa. A regência é obrigatória. Quando ele propõe a supressão, isso fica errado, não pode. Tá bom? Então você tem que entender a quem essa minha preposição segue. Ela segue a estrutura. Todo mundo que é afastado de alguma coisa. É o complemento daquele termo. Então ele exige preposição. Nesse caso foi regência nominal. Tá o quê? Errado dizer que eu posso retirar, tá bom? A questão está errada. Depois, a supressão do sinal indicativo de encrase e a sua maneira manteria a correção gramatical do texto. Olha a armadilha típica aí que o CESP está fazendo e sempre gosta de fazer. Eu vou beber minha aguinha aqui enquanto vocês veem, tal. Uma seca danada aqui na minha terra, né? Tá uma seca muito grande, né? A garganta está seca. Então vamos beber água. Quero que você lembre ali, ó, que ele está trabalhando com um dos casos de crase facultativa, tá? Então o que ele está dizendo ali, ó, a supressão a supressão do sinal indicativo de crase manteria a correção gramatical, sim, ó, sua, pronome possessivo feminino, é facultativo o emprego da crase, porque a preposição está ali presente sempre, tá? A preposição está pronta. Mantém, o que ele fala assim, ó, a sua maneira, porque ele não precisa buscar nada. Porque dentro dessa ideia, eu sei que o meu texto já apresenta a ideia da construção com a crase, tá? Então eu tenho alguém pedindo a preposição. Aqui, o que é suprimido é o artigo, porque sua já é o fator determinante. Tá? Já é o fator determinante. Mesma coisa, entregue o caderno ao seu pai, eu pus o artigo. Se eu digo entregue o caderno a seu pai, perceba que não há alteração, porque o seu já define o pai. Então o artigo definido, ele é dispensável. Então, como é dispensável, ele pode estar aí ou não. Consequentemente, é facultativo. Como ele propôs a retirada do sinal indicativo de crase, dizendo que isso manteria a correção, é verdade. Tá bom? Correto essa questão dos casos de crase facultativa, que é antes de pronome possessivo feminino. Questão número 15, ele coloca o seguinte, vamos lá. O emprego do sinal indicativo de encrase em a uma paleta. Agora você fique atento que aqui eu tenho a e aqui eu tenho uma, tá? Manteria a correção gramatical do texto, uma vez que no trecho o vocábulo a antecede palavra no feminino. E daí? Essa não é a regra pura e simplesmente. O que eu tenho de ter é um artigo. Eu tenho a preposição a, mas eu tenho o artigo uma. Tá? E aí eu não tenho como colocar mais um artigo aqui, ó, a uma. Por quê? Porque eu já tenho o artigo indefinido uma. Tá? Então eu não vou colocar o artigo definido, mais um indefinido. E mesmo que fosse numeral, tá bom?
ele já é fator que elimina a presença do artigo. Então eu não tenho como utilizar. Quando ele diz que o emprego do sinal de crase manteria a correção, não, ficaria errado. Tá bom? Então essa questão aqui está errada. Tá certo? Crase, atenção, principalmente nos casos facultativos. Vamos lá. Agora vamos ver colocação pronominal. Você já viu que colocação pronominal, ele cobra não necessariamente só em um ponto, né? Em outras questões ele faz esse jogo acontecer também. Então, olha só. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. Né? Olha só. Nesse caso, no trecho, baseia-se na dificuldade. A partícula C poderia ser anteposta à forma verbal. Baseia, ele quer tirar daqui e colocar aqui, ó, sem prejuízo para correção. Ó, veja o que ele colocou. Aqui, ó. E boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se. Perceba que eu não tenho nenhuma palavra que faz atratividade obrigatória. Quando isso acontece, é porque é facultativo. Como assim? Lembre-se, toda palavra que antecede um verbo tem o poder atrativo. Tá? Toda palavra tem poder atrativo. Só que aquelas que fazem isso obrigatoriamente é o que nós conhecemos como os casos de próclise, tá? Palavra negativa, conjunção integrante, pronome relativo, conjunção subordinada e assim vai, tá? Pronome demonstrativo, tá certo? Então agora veja só. Agora, fora esses casos particulares, todas as palavras atraem facultativamente. Então quando ele propõe o seguinte: poderia ser anteposta, tá? Ou seja, esse C poderia vir para cá? Poderia. Eu entendo a atratividade dos termos que vem anteriormente. Então, sem prejuízo da correção gramatical, verdade, essa questão está certa, ele trabalhando colocação pronominal. Mais uma, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sem prejuízo para a correção gramatical, sentido do texto, o trecho que ele poderia ter me absolvido, tá? Poderia ser assim reescrito, que ele poderia ter absolvido-me. Olha só. Pode ou não pode falar, professor, mas é locução verbal, tá? Pessoal, é o particípio, aduído. Eu não faço colocação, não existe o quê? Ênclise com verbo no particípio. Então eu poderia dizer, ó, ele poderia me ter absolvido ou ter me absolvido. Agora, ter absolvido-me, ele jogou o pronome para depois do verbo no particípio. Isso está errado, lembre-se. Verbo no particípio, aduído, eu não ponho o pronome depois. Tá bom? Então, quando ele diz que poderia assim ser reescrito, está errado. Não poderia, não. Essa questão está errada. Bacana? Vamos ver. Pontuação agora. Vamos lá? Então, fica aqui comigo. Olha só. Então, vamos lá, vamos ver pontuação. Quando ele fala pontuação, você sabe que a gente está trabalhando principalmente vírgula. Mas o CESP cobra as outras brincadeirinhas. Travessão, tá? Ele cobra as aspas, 2 pontos, ponto e vírgula. Vamos ver aqui. Algumas coisas foram cobradas recentemente, olha só. Primeiro aqui para a gente ver, ó. A vírgula logo após país, tá vendo? Ó, para medir a qualidade dos cursos de graduação no país, vírgula. Ele está dizendo que a vírgula logo após país é de emprego facultativo, ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical. O nariz dele, né? Veja que aqui nós temos, ó, para medir a qualidade, o que nós temos aqui é uma oração adverbial. Oração adverbial final. Pessoal, regra, oração adverbial deslocado ou intercalado é vírgula obrigatório. Se ela estiver no lugar dela, ainda assim é que é facultativo. Só quando ela está no final do período. Aqui ela está deslocada, ela está no início. Essa vírgula aqui é obrigatória, não tem nada de facultativo. Só é facultativo o uso da vírgula em orações adverbiais quando elas vêm no final do período. Deslocado, intercalado, invertido, obrigatório. Então está errado que ele afirmou aqui que ela é facultativa e poderia ser retirada. De jeito nenhum. Vamos para outra aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouco. Tá lá. Olha só.
ele diz o seguinte: o emprego de vírgulas logo após habitantes, tá? Aqui, ó, habitantes e quilômetros quadrados. Então ele colocou depois de habitantes e quilômetros quadrados, tá? Ele diz o seguinte: justifica-se por isolar elementos da mesma função gramatical componentes de uma enumeração. Então vamos ver o que ele está fazendo? Olha só, o que ele fez? Ele está dizendo que isso aqui é uma enumeração. Então vejam aqui, a gente diz assim: dados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional mostraram que a entrada do país resultará em um bloco com mais de 250 milhões de habitantes, área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, PIB superior a 1 trilhão e comércio global superior a isso. Então o que ele está dizendo? Que os dados da comissão mostram que a entrada do país resultará em várias coisas, tá? Bloco 250 milhões, área de 12,7, então é uma enumeração. Ele está citando implicâncias quanto a isso? Sim, então é verdade. Ele está separando elementos de uma enumeração, tá bom? Componentes de uma enumeração. É verdade isso daqui, tá tudo bonitinho. Vamos ver agora nosso último elemento dentro das estruturas gramaticais, que é, deixa eu ver aqui, redação oficial, tá bom? Vamos ter uma questãozinha aqui, a outra está lá embaixo. Vamos comentar um pouquinho. Ele diz o seguinte, tá, ó, Polícia Federal 2018. Concisão é uma qualidade da redação oficial que atende ao princípio da economia linguística, segundo o qual se deve reduzir ao mínimo de palavras possível o conteúdo a ser comunicado, e evitando-se redundâncias ou trechos inúteis. Perfeito, exatamente isso. Ele está dizendo que a concisão, o que é concisão? É chamada de economia vocabular. Ou seja, é ser direto, objetivo, usar apenas os termos apropriados, sem ficar se prolongando. É o contrário de ser prolixo, tá? Então essa objetividade, essa economia é um dos princípios, sim. Você evita ser repetitivo, ser redundante, você faz o que? Com objetividade. Tá certinho. Ele está usando uma das características da redação oficial dentro desse contexto e é verdade. Vamos lá para o próximo? Olha só. Hoje eu sou o controle remoto, tá? Então vamos lá. Antes de entrar em redação, vamos ver mais esses dois elementos. Então veja aqui comigo. Olha só, nesse caso, embora estabeleça, ó, Polícia Federal, agente papiloscopista, tá? Então olha só, embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais, o MRPR, Manual de Redação da Presidência da República, eles colocam isso daí para você sem dizer antes, hein? Então já se acostume. O manual rejeita a adoção de um padrão de escrita baseada numa linguagem administrativa específica, alheia à evolução natural da língua. É verdade. O que ele está dizendo aqui? Olha só. Eu não tenho que usar uma linguagem técnica, coisa parecida? Absolutamente. Você vai usar o quê? A linguagem padrão natural empregada pelo falante da nossa língua. Se ela é natural, ela passa por todo o processo de evolução natural da língua, tá? Só que isso não significa que haja desrespeito das normas gramaticais. A língua vai evoluindo e os elementos gramaticais passam a compor a nossa língua. Passaram a compor a nossa língua, fazem parte da chamada norma culta, podem ser empregados. Então, estar dentro de um processo natural de evolução da língua não significa que esteja descartado. É esse o princípio da redação oficial. Uma linguagem que permeie o quê? Todos os leitores a compreensão, tá? Que passam pela compreensão de todos. Tá bom? Então tá correta. E a última questãozinha nossa, ele diz o seguinte: entre outros objetivos, os atos oficiais visam regular o funcionamento dos órgãos públicos, tá? O que só será alcançado se, em sua elaboração,
for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja principal finalidade é a de informar com clareza e objetividade. Então você vê que tudo está aqui, o que ele fala. Entre outros objetivos, os atos oficiais visam regular o funcionamento dos órgãos públicos. Então o que ele está falando? Atos, ações oficiais, como, por exemplo, a prescrição do manual de redação da Presidência da República. Tá? Em um ato oficial, ele foi lançado. Tá? Um desses objetivos é o quê? Regular o funcionamento de um órgão público. No nosso caso, quanto aos padrões, às normas de linguagem de escrita. Tá? Sendo assim, o que você observa? Que o Manual da Presidência da República atende a esse princípio quando ele trabalha como finalidade a clareza e objetividade. Ele orienta isso para que haja clareza e objetividade. Então está correta também. Beleza? Vejam, aqui uma repassada para você ficar atento, chega lá aquecido e esperto. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua redação. Tá? Veja só, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, mas antes de mostrar esses exemplos, eu quero que você veja aqui, ó, as duas propostas que foram trabalhadas como padrão dentro das provas de agente da polícia e de escrivão. Por que eu estou pedindo? Não por causa da adequação do tema, tá? Mas sim por causa da forma padronizada como eles propuseram. Veja, ele diz o seguinte, ó, em seu texto posicione-se de forma clara, fundamentada a respeito de algo, da redução da maioridade penal. Olha o tema, né? Então ele coloca o seguinte, o valor, tá? Dessa estrutura aqui, ó, 4 pontos. Então nós temos, primeiro, olha só, proteção da criança e do adolescente pelo Estado, 2,8 pontos. Redução ou aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei dos adultos, 2,8. Papel do poder público na elaboração, 2,8. Então você vê aqui, ó, que em seu texto posicione-se de forma clara, fundamentada a respeito da redução da maioridade penal. Ou seja, atender a esse princípio vale 4 pontos. E junto discuta isso daqui, porque a discussão desses temas já traz a você mais uma pontuação. Ó, 2,8, 2,8, 2,8, você tem aqui 8,4 pontos. Com mais 4, 12,4 pontos, que você vai ter alguma outra pontuação, provavelmente relativa à estética, alguma coisa que vai ser acrescentada, tá bom? Atentou para que nós temos 1, 2, 3 pontos, mais uma proposição, olha aqui embaixo, ele faz a mesma coisa, discorra sobre o papel, ó, o papel, aqui ó, a responsabilidade penal do Brasil foi o tema, depois de uma série de textos que foram passados de estímulo. Aqui é a mesma coisa. O papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. Esse foi o tema proposto partindo de textos, de gráficos, que vão fazer o quê? Estimular para que você busque os argumentos do texto. Perfeito. Então, olha só. Partindo disso, ele diz, discorra sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos. Então, qual que é o papel da Polícia Federal, papel constitucional e social? Tá? Em relação aos direitos humanos. Tá? Ela está isenta? Ela defende? Ela abraça? Faz parte das suas atribuições? 4 pontos. Tá? Depois, cite contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionados aos direitos humanos, mais 4 pontos. Você percebeu que ele fez uma modificação na estrutura? Enquanto ali em cima ele colocou 4 pontos avaliados, 4 mais 1, 2, 3. Aqui ele colocou o seguinte, ó, discorra sobre o papel constitucional, 4 pontos. Cite contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionados aos direitos humanos. Mais 4 pontos, pessoal. Se ele disse cite contribuições, no mínimo 2.
Tá? E por fim, apresente sugestões de implantação de ações ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, ó, sugestões para a implantação de ações e projetos que possam contribuir para o aprimoramento da democracia. Tá? Então você pode falar sobre o quê? Plebiscitos, né? Sobre transparência. Você pode falar sobre uma série de coisas. Ó, 4, 4, 4, aqui são 12. Você viu que ali eu tinha 4 mais 9, 9,4? Então essa daqui tinha um valor maior. Veja que são o quê? Independente do valor da redação, a distribuição altera. Então muita atenção. Só que de uma maneira geral aqui você tinha 4 pontos que tinham que ser observados, porque ele ia avaliar isso tudo. E aqui 3 pontos, tá? 3 pontos. Então você tem de abordar essencialmente, já que é a sua redação, uma introdução e uma conclusão, que dentro dessa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, você contemple 4 pontos e 3 pontos dentro dessa estrutura. Não esqueça disso, tá? Para isso é que você que estudou aqui com a gente e viu o trabalho que eu fiz com vocês das máscaras de redação, você percebe como ele se adapta perfeitamente a isso? Né? Ele já traz a você 3 argumentos obrigatórios. O que você não precisa fazer é citá-los na introdução, como a gente viu no modelo. Tá? Você pode partir já de um ponto que você acredite ser o melhor para iniciar e dar a ele o caráter introdutório. Mas vamos lá, o que a gente precisa chamar a atenção então agora de vocês? Primeiro aspecto, estética. Tá? Conta a pontuação na prova do CESP de redação estética, conta sempre. Tá? Então, legibilidade, ninguém está falando letra bonita, mas a sua letra tem que ser legível. Tá? Mais uma vez, atenção para paragrafação e alinhamento. Pessoal, volto a dizer, 2 dedinhos começou, usa o mesmo dedinho do começo a baixo, tem que ficar alinhado o seu parágrafo. E você tem que começar grudado na margem direita e até o final da margem esquerda, perdão, e até o final da margem direita. Ah, mas se sobrar um pedacinho, não é para sobrar. Você distribui e joga para lá a palavra para que ela termine grudada com alguma sílaba lá. Tá bom? Com alguma sílaba. Faça bonitinho, não deixa nada, porque senão ele vai fazer uma minhoquinha assim do lado, gente. Para. Então faça essa estrutura, fique atento a isso tudo, tá? Então, olha só, estética, grafia, como eu falei a vocês, paragrafação, tudo muito importante, tá? Essa estética, pessoal, em algumas provas chegou a valer 10% da nota, tá? Então, qual vai ser a estrutura? Você sabe pelo seu edital, então atenção para isso, tá? Organização temática, pessoal, ele dá a você uma sequência. Você tem de ter em mente se aquela sequência é um caminho que você quer percorrer naquele sentido, ou se você quer inverter a ordem. O importante é que todos estejam lá, tá? Mas não há uma condição pior, vai, por exemplo, poxa, mas olha, ele me deu 3 termos, só que falar sobre esse vai dar mais certo para a minha argumentação do que com aquele que ele propôs. Perfeito. O importante é que todos estejam lá. Tá? A ordem não é importante a não ser que ele obrigue você a seguir uma sequência. Fale isso, depois fale daquilo, depois daquilo. Opa, aí é outro papo. Mas como ele fala assim, ó, aborde obrigatoriamente isso, a ordem não importa. É importante que seja abordado. Então, a organização, pense bem nisso. Progressão textual. Por mais que o seu texto seja separado em blocos, como nós vimos, em pontos, não se esqueça, tá? Eu parto de um ponto, não são elementos isolados, é uma dissertação. Então ela tem que ter começo, tá? Tem que ter uma abertura que deve conduzir para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo deve conduzir ao terceiro, e assim por diante. E o último parágrafo, que é a sua conclusão, deve fazer o fechamento. Ele tem de pegar a sua redação, olhar para ela, ver a estética e ler o comecinho de cada parágrafo para ver se você fez o que era preciso. Ah, tá, ele deu sequência. Lembre-se da máscara. Além disso, outro fator importante, isso daí é a progressão textual.
clareza e objetividade, como nós falamos. Tá? O que é ter clareza? Pessoal, lembre-se muito disso. Você tem 30 linhas apenas. Parece muito, mas não é, se você sabe o que você vai dizer. Tá? Então você tem que ir direto ao assunto. Você tem que falar com bastante clareza. Tá? Você tem que usar termos apropriados. Evite qualquer tipo de termo técnico, pelo amor de Deus. Tá? A não ser que ele seja pertinente àquela sua argumentação. Não fique trazendo linguagem que não é devida. Tá? Faça essa construção, seja claro, use uma linguagem simples, fácil de compreender, não fique repetindo ideias, dê exemplo, se for o caso, para poder dar estrutura àquilo que você falou. Exemplifique, se for pertinente, se for possível. Tá? Para isso, é essencial que você faça o rascunho. É no rascunho que você trabalha tudo que você tem que fazer. Viu ali bonito tudo que você precisava, deu, cortou o que não precisava, tá pronto, passe a limpo. Quando você passa a limpo é que vem a estética, a grafia, a paragrafação. Organização temática, progressão, clareza enquanto você está escrevendo. Evite repetir ideias e palavras, tá? Todos esses elementos são importantes. E eu volto a dizer, muito cuidado, a redação não é o último elemento a se fazer. Em que momento se faz a redação? Você começa a sua prova fazendo as questões objetivas, que você tem maior domínio e controle. Rapidez, ganhar bastante ponto. Segundo momento é o momento da redação. Depois de 1h30, 2 você começou a sua redação. A sua prova, você faz a redação. Terminou a redação, você volta para os outros pontos, tá? Para todos eles, e vai trabalhando todas as questões, tá bom? Vai trabalhando. Pontue dúvidas. Quanto maior o número de dúvidas em uma proposição, maior a chance dela estar errada, tá? Então, esses são pontos importantes que você deve observar. A estratégia. Qual que é a estratégia da minha redação? Não é para ser a primeira coisa, porque sua redação só será lida se você tiver sido aprovado no bloco de questões objetivas. E não adianta, e nem deixe para o final, porque você brilhou na questão objetiva e está cansado na hora da sua redação, se prejudica, foi até lá, chegou na redação, você se sai mal, não pode. Você tem que ter garantia de bem nos dois, por isso é o melhor momento que é no começo da prova, é quando você ganha mais pontos fazendo as questões objetivas, mais fáceis, você tem mais domínio. No segundo momento, se ainda está bom, você faz a sua redação e passa limpo, não deixa para passar limpo no final, tá? E aí você vai para as outras questões e vai administrar o seu tempo até o final e pronto. Tenho certeza que se você ficar com o sangue bem frio, você vai ter um ótimo resultado e vai se sair muito bem. Sucesso a todos vocês, tá? E eu vejo vocês na comemoração. A gente tem que juntar todo mundo aí e fazer uma grande festa para comemorar essa luta nossa. Estamos sempre aqui com vocês para tudo que vocês precisarem. Um grande abraço do professor Nelson Sartori.